E no vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui que são as 5 top ações com dividendos acima de 10%. E para isso a gente vai utilizar aqui o ranking de ações aqui do site Análise de Ações. Entrando aqui no site, na sua área logada, você vai vir aqui em Ações, vai vir na parte de ranking e ele vai te encaminhar para essa página. Aqui você pode fazer um filtro através de alguns parâmetros. O checklist, onde nesse checklist é levado em consideração a parte de governança da empresa, se essa empresa está no mercado, se ela tem um free float alto, se ela não teve prejuízo nos últimos anos, se ela teve aumento de lucro, se ela teve diminuição de dívida. Então, quanto mais saudável for esses números da empresa, maior vai ser aqui a nota dela dentro do checklist. Também usamos aqui a margem líquida maior que 10. Então, é importante que uma empresa tenha uma margem líquida acima de 10%, porque isso torna ela mais saudável e faz com que ela passe por momentos de dificuldades de uma forma mais facilitada. Também trouxemos aqui o parâmetro de dívida líquida por EBITDA maior que 5 e dividend yield maior que 10, né? Porque ter aí um bom retorno em dividendos também é importante quando a gente fala de investimentos. Quando eu aplico esse filtro, né, aparece aqui essa lista de empresas, aonde nós temos aqui a Agro 3, que é uma empresa de agropecuária, o Basa 3, que é do setor financeiro, o BBAS, que também é do setor financeiro, a CGAS, que é do setor de gás, e a CEMIG, que é do setor de energia elétrica. Então a gente vê aqui esses 4 setores que são setores relativamente interessantes quando nós estamos falando aí de empresas boa pagadoras de dividendos. Você pode até estranhar que outras empresas aqui, como Taesa, né, Banco Bradesco, Banco Itaú, ficaram de fora dessa lista. Mas isso aqui, né, é porque esses resultados estão sendo de acordo com os parâmetros que eu estabeleci aqui, trazendo ali empresas que teve aí crescimento nos seus lucros ao longo do tempo, tem um dividend yield maior do que 10% nos últimos 12 meses, tem um preço-lucro, né, relativamente interessante, uma margem líquida acima de 10 e essas empresas também apresentam aí dívida líquida por EBITDA maior que 5. E se a gente observar aqui, né, o CARG, né, que é do lucro da empresa, que é o crescimento do lucro da empresa nos últimos anos, a gente vê que elas trouxeram aqui crescimentos interessantes, chegando aqui com o Banco Basa com crescimento de 77%. Isso só é possível com empresas que estão em pleno crescimento, né, empresas como Itaú, entre outras, eles já não vão ter esse crescimento tão grande porque já são empresas maduras. E agora a gente vai olhar essas empresas uma por uma para a gente entender um pouquinho melhor delas e o porquê que elas entregam esses resultados. Vindo aqui para a primeira da lista, que é a Agro 3, que é uma empresa do setor agropecuário, que é uma empresa fundada no ano de 2005, ela tem 18 anos de existência, fez o seu IPO na Bolsa de Valores em 2016, então já tem 17 anos de Bolsa de Valores, e é uma empresa que ela tem 100% de tag along e 51% de free float, e ela faz parte do novo mercado, que é o nosso mais alto nível de governança na Bolsa de Valores brasileira. Quando a gente vem aqui para cima, falando um pouco de preço, a Agro 3 tem as suas ações negociadas aí por volta de R$ 23. Ela vem tendo uma desvalorização aí, né, nas suas ações nos últimos 12 meses. Chegou a bater lá um preço de mais de R$ 30 e agora está negociando abaixo de R$ 23. Mas a gente vê que a empresa no longo prazo ela vem acumulando uma alta, saindo ali de 2010, por exemplo, na casa de R$ 6, chegando hoje ao preço de R$ 23. Então, quem carrega a empresa no longo prazo está tendo aí ótimos resultados. Quando a gente olha, né, para o dividend yield histórico da empresa, a gente vê aqui desde 2015 eles vêm pagando aqui dividendos de forma consistente. A média de yield deles não é uma média ali que segue um parâmetro, tem aqui umas pancadas que chega a pagar 17%, mas isso também vai muito da valorização e desvalorização da ação da empresa, né? Porque consequentemente a empresa pode pagar o mesmo valor, só que como as ações chegaram a desvalorizar ali, esse yield cresce, né? Então é importante a gente acompanhar de perto e entender, né, esse movimento aí do preço e lucro da empresa. A empresa hoje tem um lucro por ação de R$ 1,39 e o valor patrimonial por ação é de R$ 20,04. E tem um preço-lucro ali, né, um PL de 16,97. Como a gente disse, margem líquida acima de 10%,
crescimento aí nos lucros nos últimos 5 anos de 39%, e isso é muito interessante. Quando a gente desce aqui, né, e a gente olha o histórico de dividendos da empresa, a distribuição, em 2022 eles pagaram aí mais de R$ 5 de dividendos. Em 2021 pagaram ali R$ 2, em 2020 pagaram 71 centavos, mas a gente vê aí que eles tiveram um grande pagamento. Pode ser que esse ano se mantenha um pagamento nessa mesma linha, né, em 2022, ou pode ser que isso venha a cair. A gente está trazendo aqui com parâmetro nos últimos 12 meses. Aí você tem que fazer o estudo dessa empresa, verificar qual é a projeção de crescimento que ela está fazendo, para saber se ela vai manter esse pagamento de dividendos, ou seja, se ela vai manter esses 10%, 13% de dividend yield, ou pode vir a cair esse retorno aí, voltando ali para os patamares de 4%, 5%. E quando a gente analisa aqui um pouco melhor os números da Agro 3, a gente vê que é uma empresa que ela vem, né, aqui mantendo uma receita líquida crescente, consequentemente um lucro líquido crescente. Em 2022 o lucro foi menor em 2021, mas ainda assim ela manteve aí um lucro acima ali do lucro de 2020. A gente vê aqui que o ROI da empresa tem uma grande variação, né, indo ali de 9%, 10%, chegando aí a 10% no ano passado. E a gente vê, né, a relação caixa e dívida e a dívida líquida da empresa. A gente observa que de 2005 até 2011 a empresa tinha uma dívida líquida negativa. Passou a ter uma dívida líquida positiva em 2012, né, 2013, 2014, em 2015 voltou a ter dívida líquida negativa, né, carregando para 2016. A partir de 2017 passou a ter uma dívida crescente novamente. Ano passado essa dívida aqui ela deu uma caída, ficou negativa novamente, e com os novos investimentos da empresa ela voltou a ter aqui, né, uma dívida maior do que o seu caixa, o que é totalmente normal para uma empresa que está em plena expansão. É uma empresa que vem mantendo um lucro líquido crescente, isso é importante de se observar. Então, essa é a Agro 3, a nossa primeira empresa aí com um dividend yield maior do que 10%. E a nossa segunda empresa é o Banco da Amazônia, uma instituição que foi fundada em 1942, tem aí 81 anos de existência, né? Fez o seu IPO na Bolsa de Valores em 1977, então tem 46 anos de mercado, tem um tag along de 80% e um free float de apenas 4%. Ela é do nível de governança tradicional. E a gente observa aqui que se a empresa tivesse um free float melhor, ela seria aí uma empresa que teria uma nota bem maior. E ela só não tem uma nota melhor devido ao fato de que ela tem essas questões da governança. Quando a gente olha aqui os resultados do banco, a gente observa que eles vêm tendo aqui um crescimento na receita e no lucro líquido. A margem líquida deles é relativamente interessante, é ali na casa dos 25%, tem períodos aqui menores, mas se a gente for ver uma média, é uma média nos 25% de margem líquida. Quando a gente olha aqui o lucro líquido versus a cotação, a gente vê, né, que a cotação ela segue aqui crescimento do lucro líquido. É uma empresa que vem negociando aqui na faixa de R$ 67,00 a ação. A gente olhando aqui o histórico da cotação, trazendo ali desde 2010, a gente vê que a empresa ela negociava lá em 2010 na faixa de R$ 37,00, teve um período aqui de queda, andou de lado, né, e começou a subir ali em 2018, chegando agora nesse valor de R$ 67,00 na cotação, tendo uma valorização nos últimos 12 meses de aproximadamente 48%. A gente vê aqui que o dividend yield deles nos últimos 12 meses é de 10%. Se a gente for ver o histórico aqui, eles se mostram um bom pagador de dividendo com uma média aqui de 15% de dividend yield. O preço-lucro da empresa está em 3,38, o preço sobre o valor patrimonial é de 0,78, já que o valor patrimonial da empresa é de R$ 86,33. Então, a empresa está sendo negociada abaixo do valor patrimonial dela. Também tem um CARG ótimo de 77% nos últimos 5 anos. Quando a gente olha aí para os dividendos distribuídos da empresa, a gente vai ver que o histórico que a gente tem a partir de 2017, eles vêm tendo um bom crescimento, chegando aí a distribuir R$ 6,87 em 2022. E a nossa aproximação também é um banco. No caso aqui, né, é o Banco do Brasil, BBAS. Essa que é uma instituição fundada em 1808, tem aí 215 anos, fez o seu IPO em 1906, ou seja, tem um capital aberto na Bolsa de Valores em 117 anos, um tag along de 100% e um free float de 50%. Banco do Brasil
é uma empresa aí que não é surpresa para ninguém, todo mundo conhece, todo mundo sabe do potencial, né? Apesar de ser uma empresa de economia mista, onde ela ainda tem aí parte dela sobre os braços do governo, mas é uma empresa que vem se mostrando aí resiliente ao longo da história do nosso país. Se a gente observar aqui a questão de cotação, o BBAS vem sendo negociado aí na casa de R$ 40. Se a gente olhar o histórico da cotação, a empresa já chegou a custar lá mais ou menos R$ 47, saindo lá de 2010 de R$ 17 ao preço hoje de R$ 38, aí mais ou menos R$ 40, tendo uma valorização de 2,26 nos últimos 12 meses. A gente olha o dividend yield, né, do Banco do Brasil, nos últimos 12 meses foi de 11%. A gente abrindo o histórico aqui, é um bom pagador de dividendos, inclusive eles mantêm aqui uma média na casa de 11% no yield deles, que é um retorno bastante interessante aí no longo prazo. A gente olhando aqui, por ser uma empresa que tem aí, né, ligação direta com o governo, vai aí ser negociado abaixo do seu valor patrimonial, sendo negociado com PVP de 0,69, tendo um valor patrimonial de R$ 56,91 e a cotação aí na casa de R$ 40. Um preço-lucro de 3,75. E tem um cargo aí, um crescimento nos seus lucros nos últimos 5 anos de aproximadamente 23%. Quando a gente olha aqui, né, um pouco mais sobre os resultados do Banco do Brasil, a gente observa aqui que ele vem mantendo um crescimento nos lucros, assim como na sua receita líquida. Tem um ROI e uma margem líquida aí na casa de 15%, e o lucro líquido ele tem um crescimento, assim como a sua cotação. Então é um ótimo ativo aí, inclusive um dos maiores investidores do país, que é o Luiz Barsi, investe no Banco do Brasil. Só lembrando aqui para vocês que esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo, né, mas é só uma apresentação para que você conheça esses ativos, possa estudá-los e aí sim decidir se você coloca eles na sua carteira de investimento ou não. Aproveitando, já deixa seu like aqui no vídeo. Comenta aí o que você está achando do conteúdo, o que você acha das empresas que a gente está discutindo aqui. Você tem algumas delas na sua carteira, há quanto tempo você tem e o que você acha delas. E partindo aqui para a nossa próxima empresa, é a CGAS, que é a Comgás, que é uma empresa aí do setor de gás. Uma empresa fundada em 1872, tem 151 anos de existência, fez o IPO em 1996, é um IPO recente para a idade da empresa, né? Tem 27 anos na Bolsa de Valores, tem um tag along aí nas ações ordinárias de 80% e nas preferenciais não tem tag along. O free float das ordinárias é de 0% e o free float das preferenciais é 3%. Governança tradicional. Então a gente vê que é uma empresa que tem uma governança que não é muito interessante. Quando a gente olha para os resultados da Comgás, a gente pode ver aqui que a empresa ela é super interessante na questão dos resultados, receita líquida sempre crescente e o lucro líquido acompanhando esse crescimento da receita líquida. Quando a gente olha para o ROI e para a margem líquida ela vem ali na casa de 10, 12%, é uma margem líquida interessante e o ROI ele deu um salto aí nos últimos 4 anos, né? Saindo ali de uma média de 15, 16%, chegando agora, né, a um ROI aí até distorcido, né, de 195, 263%. Quando a gente olha para a questão da dívida da empresa, ela é uma empresa super endividada, tem aí sempre dívida líquida positiva, né, ou seja, deve mais do que possui de caixa. É super normal para o setor da empresa e a gente vê aqui que em 2022 eles fecharam aí com a dívida líquida de mais de 5 bilhões de reais. Quando a gente olha para o lucro líquido da empresa, a empresa ela vem tendo um crescimento no lucro líquido e, consequentemente, um crescimento no valor das suas ações. Quando a gente olha aqui para o valor das ações, ela é negociada aí por R$ 127 hoje. Quando a gente olha o histórico da cotação da Comgás, a gente vê que a empresa vinha negociando ali na faixa de 14, 15 reais, veio subindo seu preço, chegou a valer ali R$ 180 mais ou menos e hoje está sendo negociado na faixa de 127. A empresa que tem um dividend yield nos últimos 12 meses de 10%, e quando a gente olha o histórico aqui, a gente vê que a média de dividend yield deles é de 25%, tendo pago aí o ano passado cerca de 10% de dividend yield. Quando a gente olha, né, o valor patrimonial por ação é de 7,79 e o preço sobre o valor patrimonial é de 16,3, ou seja, ela está negociando 16 vezes o valor patrimonial da empresa. O lucro por ação é de R$ 13,67 e ela tem um PL de 9,29. E o crescimento nos lucros da empresa nos últimos 5 anos foi de 23,3%.
13%. Quando a gente olha a distribuição de dividendos da empresa, o histórico, a gente vê que a empresa desde 2010 sempre vem pagando constantemente dividendos, e inclusive os dividendos eles possuem um crescimento, já chegou a distribuir aqui R$ 16 em 2019, em um único ano, R$ 16 por ação, e aí pagou em 2023 R$ 3,50 por ação, tendo uma média, né, histórica aí de mais ou menos ali R$ 7, R$ 6 de distribuição por ação. E a nossa última empresa dessa lista de empresas com dividend yield maior do que 10% é a CEMIG, que é aí uma empresa do setor de energia elétrica. Empresa essa fundada em 1952, com 71 anos de vida, fez IPO em 1971, então tem 52 anos aí atuando no mercado da Bolsa de Valores. Tem tag along de 80% nas ações ordinárias e não tem tag along nas ações preferenciais. O free float é de 49% nas ações ordinárias e 99% nas ações preferenciais. Praticamente todas as ações, né, preferenciais estão aí disponíveis para negociação no mercado. E o nível de governança é o nível 1. Quando a gente olha aqui para a CEMIG, em relação aos resultados dela, a gente pode observar aqui a empresa tem um crescimento constante aí na sua receita líquida, e o seu lucro líquido ele vem se mantendo ali na mesma faixa aí. Teve essa queda aqui, mas se a gente observar, a empresa ela está tendo basicamente o mesmo lucro que ela estava tendo lá em 2014, 2015, apesar, né, de ter crescido de forma extraordinária a sua receita líquida. Quando a gente olha para o ROI e para a margem líquida, a empresa ela vinha mantendo uma margem líquida na casa de 20%, teve uma queda brusca desde 2012 até 2016, onde chegou aqui a uma margem líquida mínima de 2% e um ROI de 3%. Mas ela vem crescendo, né, retomando essa margem líquida e esse ROI, chegando aqui a uma margem líquida média na casa de 13%, 14% e o ROI na casa de 16%, 20%. Quando a gente olha para a dívida, empresas do setor elétrico é super normal ter dívida líquida positiva, não é diferente com a CEMIG. E hoje a gente observa que a empresa tem aí aproximadamente 7 bilhões de dívidas e tem aproximadamente 3 bilhões em caixa, deixando ela aí com essa relação dívida líquida versus dívida bruta. Quando a gente olha o lucro líquido da empresa versus as ações, a gente vê que o movimento do lucro líquido ele é muito parecido com o movimento das ações. Então, o movimento das ações acompanha aí o seu lucro líquido ou a expectativa dele, de acordo com o que o mercado enxerga os movimentos da empresa. Quando a gente olha lá para a parte de indicadores, a gente vê que a empresa tem as suas ações negociadas aí aproximadamente em R$ 11. A gente olhando aqui o histórico da cotação, a gente vê que a empresa ela é bem volátil. Ela saiu lá de R$ 4 em 2010 para R$ 12 aproximadamente hoje, já tendo aí um teto, né, que ela chegou a bater aí R$ 15 na sua cotação. Quando a gente olha o dividend yield dos últimos 12 meses, ela pagou 13,52%, e quando a gente olha o histórico, a empresa tem uma média de distribuição ali, certo, de 25%. A empresa tem um valor patrimonial por ação de aproximadamente R$ 10 e ela está sendo negociada aí 1,22 vezes o que ela vale. Então, lucro por ação de R$ 1,85 e um PL na casa de 6,32. E um crescimento no lucro de 64% aí nos últimos 5 anos. E quando a gente olha para os dividendos distribuídos pela empresa, né, em questão de valores e não percentual, a gente vê que a empresa ela já distribuiu bem mais do que ela distribui hoje. A gente observa que o valor distribuído ele foi caindo ao longo do tempo, né? Chegou a fazer uma distribuição de mais de R$ 5 em 2013, mas atualmente ela vem distribuindo na casa de R$ 1, R$ 1,40 por ação. Em 2023 já tem aí, né, uma distribuição de 98 centavos, então a gente pode ser que a gente veja aí um dividendo maior do que o do ano passado, né, já que o ano passado pagou na faixa de R$ 1,39 e já tem dividendos anunciados para 2024. É muito comum no setor elétrico e outros setores parecidos, como a Sanepar, que anunciam os dividendos no ano de exercício e pagam somente no próximo exercício, que é no ano seguinte. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, que nós trouxemos aí as top 5 ações com dividend yield acima de 10%. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.